Asterisco Veng. Asterisco. A luz branca prateada era extremamente fina e, quando cortada na fera formada a partir da rocha, não se produzia uma única ondulação. Asterisco Beng. Asterisco. A besta de pedra repentinamente parou no meio do ar, e com um som suave e estrondoso, a fera estalou e foi reduzida a fragmentos de rocha que choveram. Broadsword Jamu, da Academia dos Jardins Vetlan, é realmente formidável. O líder riu, parecendo estar muito familiarizado com Jamu. Quem no mundo é você? Jamu franziu a testa. Não só esses bandidos tinham acólitos no grupo, o líder dos bandidos até tinha um artefato mágico e sabia muito sobre ele. Não importa como ele pensasse sobre isso, esse líder não era apenas um bandido aleatório procurando por um alvo. Ele podia sentir o cheiro de algo suspeito e muito perigoso acontecendo aqui. Você realmente acha que eu diria a você? O líder dos bandidos respondeu com indiferença. Deve haver pelo menos uma formação mágica sobre você. No momento em que eu exponho algo sobre mim mesmo, a Academia de Jardins das Terras Altas terá automaticamente um registro disso. Estou errado. Enquanto ele falava, raios de luz negra surgiram na área ao redor dele. As luzes negras convergiram, formando guerreiros em armaduras. Seus crânios eram pretos como azeviche. Estas são minhas tropas de combate da escuridão que eu especialmente preparei para você. O poder de cada guerreiro das trevas é de pelo menos 15 graus. Como sobre isso? Aproveite a experiência. Em meio ao riso maníaco, os guerreiros negros blindados rugiram e correram para frente, prendendo Jamu entre eles. Vendo os mais de 10 guerreiros negros, o rosto de Jamu caiu. Embora este grande artefato mágico dele fosse muito poderoso, sua taxa de consumo de energia era igualmente enorme. Era óbvio que este bandido pretendia usar bucha de canhão e forçá-lo a usar sua força mágica e espiritual. Não importa quão incrível fosse um acólito, uma vez que sua força mágica e espiritual estivesse esgotada, ele ou ela só seria pisoteado. Mate os outros acólitos. Todos os itens pertencerão a você. O líder do bandido vestido de preto se escondeu atrás das filas de guerreiros negros para se manter protegido e apontou para Leylin e os outros acólitos. Matar. Seus subordinados, os magus acólitos escuros, rugiram e correram para Leylin. Droga! Tente prolongar a luta. Uma vez que o Sênior Jamu cuida do líder adversário, estaremos em segurança. Bessita cerrou os dentes e falou com os acólitos atrás dela. Ao mesmo tempo, ela olhou na direção de Leylin. Vamos formar uma aliança. Caso contrário, nenhum de nós será capaz de sobreviver. HMPH. George sabia que sua sugestão era razoável, mas não pôde deixar de bufar em resposta. Ele não era estúpido e naturalmente sabia o que tinha acabado de acontecer. Ele realmente não queria formar uma aliança com uma mulher assim. No entanto, seu lado racional disse a ele que essa era a melhor maneira de sair dessa situação difícil. George. Sheila lançou um olhar preocupado para George. Ela já havia preparado seu arco, que estava em seu ombro, e posicionou-o à sua frente. Leylin. Vamos fazer isso. George viu que os bandidos estavam se aproximando rapidamente e sem querer gritaram. Os músculos do corpo dele se contraíram pouco a pouco e, num instante, ele se transformou em um gigante de mais de 3 metros de altura. Ao mesmo tempo, sua pele ficou verde, combinando com as veias de seus músculos que pareciam minhocas conectadas. De repente, Leylin pensou no incrível Hulk, uma figura com a qual ele estava familiarizado em sua vida anterior. Roar! Depois de se transformar no gigante verde, George bateu em seu peito nu e berrou um rugido estrondoso. Ele pisou no chão e, com grande ímpeto, disparou em direção aos bandidos que chegavam como uma bala de chumbo que havia deixado um cano de arma. Asterisco parar. Asterisco. Com uma onda da palma gigante de George, um bandido foi enviado voando. Sangue espalhou-se por toda parte e o som de ossos quebrando pôde ser ouvido. Até mesmo os gritos estridentes de horror foram ofuscados por essa visão e som medonhos. Que poder incrível! Além de algumas falhas de velocidade e racionalidade, todos os outros aspectos são perfeitos. Leylin observou George,
que estava usando livremente seu poder, de um canto, seus olhos azuis brilhando. Ele nunca esperou que George tivesse se formado em transfiguração. No entanto, essa decisão foi fácil de se relacionar, já que os magos normalmente ocupavam altos cargos e priorizavam o alongamento de sua vida útil. Para o Magici Médium, um avanço para o nível de um mago para ganhar uma vida útil mais longa era muito difícil. Assim, transplantando os órgãos de várias criaturas poderosas e modificando o corpo, seria possível fortalecer e aumentar sua vitalidade. Isso gradualmente se tornou a norma entre os magos. O estudo da transmutação tornou-se assim muito popular entre muitos. Estritamente falando, as mudanças que um Varlock sofreria poderiam ser consideradas uma extensão da transmutação também. No mínimo, eles eram bastante semelhantes nos estágios iniciais. Assim, quando Leylin estava no Four Seasons Garden, ele se concentrou em coletar todo o conhecimento relacionado à transmutação. Com a ajuda do AI Chip, seu conhecimento em transmutação estava em um nível próximo aos magos oficiais que passaram a maior parte de sua vida pesquisando sobre esse assunto. Com apenas um olhar, Leylin pôde identificar a criatura que George usará. De todas as plantas que podem ser transfiguradas, uma árvore de metal verde? Esta é uma escolha popular entre os acólitos, uma vez que é fácil de trabalhar e aumenta a proeza ofensiva. Suas propriedades defensivas não são ruins, e há muitas maneiras pelas quais se pode avançar. Não há muitas restrições. Neste momento, o gigante verde que George havia transformado estava no centro do campo de batalha, agarrando a coxa de uma pessoa infeliz. O pobre homem era usado como um grande clube e foi atacado por George em qualquer bandido que se aproximasse dele. Esta arma humana roçou o chão de vez em quando, produzindo traços de manchas de sangue vermelhas brilhantes. Pelo que parecia, o acólito que George pegara estava em uma situação bastante terrível. Xi! Asterisco. Enquanto isso, havia várias flechas verdes sendo disparadas pelo arco de Sheira por trás de George. Ela cobriu George e ajudou-o a afastar os atacantes. Eles têm um bom relacionamento. Leylin assentiu, parecendo incrivelmente relaxado. Ao redor dele, havia uma camada de ondas invisíveis que podiam manipular a mente. Todos os acólitos que entravam no domínio que ele havia estabelecido inconscientemente escolheriam ignorá-lo e lutariam entre si. Uma situação tão estranha obviamente atraiu a atenção de muitos. Olhe para ele. Os inimigos não estão indo atrás dele em tudo. Ele tem que ser um espião. Os três acólitos por trás de Jamu viram essa situação estranha e imediatamente gritaram. Leylin tocou seu nariz. Sua aparência descontraída foi bastante atraente nesta batalha desesperada. Antes que George e os outros pudessem reagir, o vencedor do lado do campo de batalha onde Jamu estava foi decidido. Você está me forçando a fazer isso. Forma de explosão. Ativar. Depois de acenar com a espada em rápida sucessão, ele espalhou um monte de acólitos escuros que se aproximavam e fortaleciam sua mente enquanto olhava para os numerosos guerreiros negros ao seu redor. Ele pressionou alguns pontos em seu corpo, como se estivesse estimulando algum estado especial. Em uma fração de segundo, seu cabelo azul explodiu por mechas e imensas ondulações de energia foram emitidas de seu corpo. Vem. A espada larga branca na mão de Jamu também produziu um estrondo. Redemoinho, segunda forma. Jamu gritou. De dentro da espada, um violento furacão verde surgiu. O tremendo furacão encobriu o corpo de Jamu, e ele rapidamente girou junto com ele. O furacão verde era como um peão, com a superfície sendo a borda do facão. Como o vento, varreu o campo de batalha, junto com as hordas de guerreiros sombrios. Pen. 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 Os guerreiros negros que haviam sido varridos pelo furacão verde pareciam ter sido apanhados por uma grande mão disforme e forçados a entrar em um vórtice. Eles se espalharam em inúmeras peças pretas que voavam no ar. O violento furacão destruiu instantaneamente as camadas de defesa dos guerreiros negros e rapidamente se aproximou do líder dos bandidos. Noite, diabo! O líder dos bandidos produziu um anel preto e gritou, o olhar em seus olhos frenéticos pela primeira vez.
Asterisco PEN. Asterisco numerosos raios pretos emanavam do anel e formavam um grande escudo negro à sua frente. Havia finas pontas farpadas negras na superfície, com o brilho de um brilho metálico. Quando os ataques do furacão atingiram o escudo negro, uma gigantesca onda de choque de energia engolfou a área. Asterisco estrondo, asterisco junto com o barulho alto, a explosão deixou uma profunda cratera na superfície do solo. Uma camada inteira do solo tinha sido levantada, expondo a plantates e inúmeras pedras. Até mesmo o lado do campo de batalha em que Leylin estava foi afetado. Quer fossem os bandidos ou os acólitos perto de Leylin, todos estavam em um estado lastimável. Depois que a onda de choque caiu, a poeira voou como uma cortina e cobriu o campo de batalha. As duas forças opostas pararam todas as ações e focaram seus olhares no centro da área. Depois de um momento, a poeira se dispersou e revelou a área. No meio da cratera, inúmeras fendas se abriram como teias de aranha sob os pés dos dois combatentes. As duas mãos de Jammu estavam firmemente fixadas em sua espada larga branca prateada, pressionadas contra a superfície do escudo negro. Ha! Ha! Jammu estava ofegante, gotas de suor escorrendo pela testa. Era óbvio que a explosão violenta havia afetado sua força física. He. Eu reconheço sua força, mas e daí? Você provavelmente usou toda a sua força espiritual neste momento, não? Eu me pergunto quanta energia ainda resta nas reservas daquela grande espada sua. O líder dos bandidos riu. Com os sons de sua risada, a luz negra do escudo começou a suprimir a espada. A tensão podia ser vista na expressão de Jammu enquanto a espada era gradualmente forçada para trás pelo escudo. Jammu Sênior Jammu! Os acólitos que vieram com Jammu murmuraram preocupados, suas vozes se quebrando. Jammu não vai realmente perder, certo? Ele é o número 1 gênio acólito da academia. O rostinho de Becita ficou pálido enquanto ela examinava os arredores. He. Vou trazer sua cabeça para trás, pendurá-la no meu quarto e tratá-la como meu item de coleção mais precioso. O líder dos bandidos riu complacentemente. Infelizmente, você é quem vai perder. Além disso, eu vou ser o único a pisar o seu corpo como se eu estivesse pisando pedras.